Vamos lá? Técnico Felipão, para falar na Itatiaia sobre esse resultado. Felipão, boa noite. Gostaria que você comentasse não só sobre o resultado, mas sobre o desempenho. Se você ficou satisfeito com a evolução, principalmente com as suas mudanças. O Batalha recebeu votos de melhor em campo. Acredito que o meu campo do Atlético foi um pouco mais criativo hoje, principalmente no segundo tempo. E se o resultado está incomodando para você, por mais que tenha toda a sua experiência, o resultado incomoda em termos de pressão? Trabalho todo dia junto com os jogadores. Eles estão fazendo o possível e o impossível para conseguirem os resultados. Nós não conseguimos o resultado hoje por detalhes, coisas assim que acontecem no futebol. Aliás, não é mais futebol, não existe mais o termo futebol, acabaram com o futebol. Nós jogamos relativamente bem melhor que em outros jogos. Acho que estamos no caminho certo. Os jogadores tiveram uma participação muito boa dentro do jogo, embora o resultado não ocorresse, mas a pressão que existe é de que nós tenhamos essa sequência de jogos futuras e daqui para frente no mesmo nível que tivemos hoje. Boa noite, Felipão. Eu gostaria que você falasse o que você acha que falta para o Atlético conseguir sua primeira vitória sob seu comando. Gol? E também... Gol? E também... Aliás, gol não falta. E também sobre o lance do gol. Gostaria que você falasse o gol anulado. Não vou falar. Não vou falar sobre o gol. Desculpe, mas não vou falar. O dia que eu me aposentar, eu falarei alguma coisa. Vou trabalhar dentro das normas estabelecidas. Pronto, se o Atlético tem uma direção, vai saber se posicionar em termos de arbitragem e pronto, não adianta nada, é assim. Hoje o Grêmio foi beneficiado, provavelmente tenha sido, amanhã não será. Isso é assim. Infelizmente, são decisões de A ou B que influenciam nos resultados. E não existe mais futebol no Brasil. Pode esquecer. Esqueça que o termo futebol no Brasil não existe mais. E não é choro de perdedor, porque nosso time jogou bem, fez a sua melhor partida, mas ainda não conseguimos o resultado que nos dá a possibilidade de dizer estamos no caminho certíssimo para conseguirmos aquilo que queremos, que são os jogos que vêm pela frente, que são ainda mais difíceis do que os que foram até agora. Felipão, boa noite. O senhor disse na primeira declaração aqui, o senhor disse logo na sua primeira declaração, acabaram com o futebol no Brasil. Também acabaram. É só por causa da arbitragem ou por outros aspectos também? Acabaram. Acabou. Futebol não existe mais. Desculpa insistir, Felipão, nessa questão, mas por quê? Futebol não existe mais, acabou o assunto. Já disse, essa é a minha opinião. Tá um outro termo. Bola ao cesto, bola quadrada, futebol não. Tá. Então deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Sim, pois não. Por favor, obrigado. Você disse que, claro, o Atlético melhorou na sua visão dentro de campo, né? Falta o gol, você também chamou a atenção disso. O Hulk falava sobre isso agora há pouco também, que uma hora a fase vai virar, mas você conhece muito bem o futebol, sabe que às vezes a fase, ela insiste, a bola, quando a fase é ruim, bate na travinha, tem um gol anulado. O quanto que isso te preocupa, Felipão, à medida que o Galo tem uma Libertadores pela frente? Não me preocupa, porque eu vejo o progresso da equipe. Embora perdendo, a equipe teve progressos, teve uma dinâmica de jogo como há muito não vinha tendo. Teve situações de jogo que são interessantes dentro do campo que ainda dizem que existe para futebol. Eu já digo que não tem mais futebol. Então, espero continuar trabalhando nesse espírito da equipe, fazer com que a equipe continue tendo progressos, porque hoje tivemos muitos progressos daquela equipe com o Goiás, da equipe com o América, com o Corinthians e tudo mais. Então, a gente viu hoje que a gente tem qualidade para poder enfrentar qualquer adversário em todas as situações.
mas dentro de uma situação normal. E eu espero que a minha... Está caindo? Eu espero que a minha direção entenda o que é ser uma situação normal e que a partir de agora a gente tome as providências. Filipão, tudo bem? Boa noite. O Atlético ele tem alguns jogos difíceis pela frente. Enfrenta o Flamengo, depois dos 2 jogos contra o Palmeiras, no meio São Paulo. Você cita... Todos os jogos são difíceis. Vocês viram o jogo hoje de América e Flamengo? Quem diria que o América ia fazer aquele jogo? Todos os jogos são. Todas essas equipes. Cuiabá não ganhou de São Paulo? É assim, está todo mundo muito bem. Agora nós podemos imaginar uma equipe melhor já para os próximos jogos, porque nós vimos que a equipe tem condições de dar para montar relativamente uma equipe caprichada para o próximo jogo, para os outros jogos, e respeitando todos os adversários, Flamengo, Palmeiras, América, Cuiabá. A gente vai ter que se sobrepor, se tiver, claro, esse índice que nós tivemos hoje, a qualidade que nós tivemos hoje. Só para tocar nesse ponto dos jogos importantes, ainda mais talvez com times da alta prateleira do futebol brasileiro, hoje você usou uma escalação com o Hulk, o Pavon e o Paulinho, né? Então, esse é o Atlético que você pretende usar nessas próximas partidas, que deu certo na sua visão? Você comenta que fez uma boa atuação? Depende, eu não sei ainda. Por exemplo, eu tive que tirar o Mariano, porque o Mariano vinha com um princípio de lesão, e a gente vai tirar o Mariano porque poderíamos perder o Mariano por 1 mês, 2 meses. A gente tira o Pavon, que vinha de uma lesão de pubis, e que a gente também tem. Então depende da reação deles nesses próximos dias. Nós vamos cuidar bastante desse aspecto físico. Pode ser que a gente tenha os mesmos jogadores, pode ser que vá trocar um ou outro, mas em princípio muito pouca troca deve acontecer. Boa noite, Filipão. Ontem, na apresentação do Eduardo Cudê do Internacional, foi perguntado a ele o que ele achava do elenco do Inter. Ele respondeu que não seria possível ser mais curto do que o elenco do Atlético Mineiro. O senhor concorda com essa informação dele? O elenco do Atlético é realmente curto e talvez seja até por isso que o senhor não conseguiu uma vitória aí na frente do clube? Ele responde pelas suas opiniões. Se ele disse isso para vocês entendam como quiser. Eu estou satisfeito com o grupo que eu tenho, não pretendo jogadores, quero desenvolver mais jogadores. Tenho na base o menino Alisson que entrou hoje, tenho o Paulo Vitor, tem outros jogadores que merecem uma oportunidade, estão fazendo por merecer, são jovens, e a gente tem que fazer mais ou menos esse espírito, essa espinha dorsal que eu acho com alguns jogadores que nós já temos, e não procurar aí gastar ou trazer, porque nós temos uma boa equipe. Na minha opinião, temos uma boa equipe. Se é curto ou não, eu respeito a opinião de quem está colocando. Eu estou bem satisfeito com o que tenho. Filipão, gostaria de questionar o senhor, porque na Arena, quando seu nome foi anunciado, o senhor recebeu palmas. O torcedor gremista tem uma história com o senhor. E também o Renato, o seu 9º encontro com ele como técnico. Como é que foi isso? E o senhor multicampeão e com um currículo bom de altos e baixos, já conquistando, né, a Copa do Mundo. Tem um recado para a nossa seleção que entra segunda-feira em campo pela Copa Feminina? Alguma última dica para a Pia? O recado que eu dou para a seleção feminina é que eles sigam os conselhos da técnica da Bia, que é uma pessoa espetacular. Se vocês a conhecessem no dia a dia, vocês iam partilhar da mesma ideia minha. Espetacular, uma pessoa agradável e com conceitos de futebol que tomara que sejam empregados muito bem agora nos jogos da seleção brasileira, e vamos estar torcendo pela seleção brasileira, pela Marta, pela Bia, pelas jogadoras, porque não só a seleção brasileira vai estar presente, mas a amizade que a gente tem, o carinho que a gente tem pela Bia é maior do que vocês imaginam.
Nós conhecemos a Bia há muito tempo, então temos sim, um pouco de relacionamento. E tomara que a gente vá bem, e não é por eu ter passado na seleção brasileira que eu tenho algum recado especial para dar, senão a gente estaria dando recados para o nosso time e ganharíamos todos os jogos, e não ganhamos. Então a gente pode torcer, pode fazer com que as pessoas entendam que aquela treinadora é espetacular, como pessoa, como técnica, como treinadora, e tomara que vá tudo bem. E as meninas, eu não as conheço bastante a Marta, mas eu não as conheço, tomara que dê tudo certo. E o senhor retornar à Arena? Retornar à Arena é sempre bom, é sempre bonito, é sempre interessante. Todo mundo sabe que eu sou gremista, eu não escondo de ninguém. E tem um recado para dar para a direção do Grêmio. Nós tivemos muita gente importante e muitos patronos no Grêmio. Será que não seria a hora de pensar no Cacalo, nosso ex-diretor, uma pessoa espetacular, como um dos patronos do Grêmio? Eu não sei. Pensem nisso, a torcida do Grêmio pense nisso e vote sobre isso, ou emita parecer sobre isso. Porque ele foi maravilhoso como diretor, presidente. Eu gostaria de vê-lo como um patrono, como nós tivemos aqui alguns em tempos passados. Filipão, como um jornalista gremista, eu gostaria primeiro de te agradecer por toda a tua história no clube, informar que essa questão do Cacalo está sendo analisada pelo conselho do clube, e queria que tu me respondesse como tu avalia o Grêmio nesse ano e nessa partida de hoje. Sim. Obrigado por tudo. Hoje eu acredito que nós tenhamos jogado um pouco melhor que o Grêmio, embora o Grêmio tenha feito seu gol, tenha tido mais uma ou duas oportunidades. O Grêmio vem tendo este procedimento muito bom no ano, porque iniciou o ano com um pouquinho de dificuldades, eu sei, pelas pessoas que eu aqui tenho conhecimento e relacionamento, e o Grêmio vem fazendo uma campanha maravilhosa. Acredito que até acima do esperado, embora a gente espere sempre o melhor de qualquer equipe. E o Renato, não preciso falar, como a menina ali falou, o Renato, o encontro com o Renato é sempre espetacular, bonito, interessante, a gente fala algumas bobagens e a gente se adora, e tomara que o Renato continue assim e o Grêmio continue assim, tomara que a gente melhore também. Filipão, hoje você optou por 2 volantes, um Batalha e pelo Otávio. Queria saber se você gostou, se a tendência seria manter os dois, e também que você falasse um pouco sobre o garoto Alisson que entrou. Sim, o Alisson eu tenho colocado nos treinamentos ele como ponta de lança, como segundo atacante, do que pelo lado, porque pelo lado ele ainda tem uma parte tática que ele precisa evoluir. Mas os 2 volantes eu não vou abrir mão, não. Acho que a equipe fica bem equilibrada e dá possibilidades da gente ter muito mais a bola, que é um dos aspectos que o Atlético sempre teve. Bastante posse de bola, embora eu goste disso, mas eu gosto mais de profundidade. E hoje tivemos também esse aspecto todo. Então, seguir em frente, dar personalidade, confiança e esperar os resultados, que se os resultados acontecem, se acontecerem, vão ser muito melhores para nós, que podemos trabalhar outros aspectos em cima daqueles jovens que aí estão. Alisson, eu gosto bastante. Paulo Vitor, gosto muito, um volante que provavelmente também terá chance, e a gente vai fazendo o possível. Agora, precisam de pontos. Felipão, gostaria de saber a sua opinião sobre o Paulinho, sobre a irregularidade do atleta, se te preocupa a condição do Paulinho atualmente, e se, avaliando o trabalho anterior ao seu, se você considera o Atlético mais ofensivo com relação ao que você vem trabalhando. Não considero ofensivo. Se nós tivéssemos a ofensividade que, por exemplo, nós gostaríamos, ou que o Atlético gostaria, nós teríamos tido resultados diferentes.
Nós estamos pecando em algumas coisas em termos de ofensividade, e o Paulinho está fazendo o trabalho. É um momento não só dele, de que ele não consegue muito mais do que ele vinha conseguindo, mas é o momento da equipe toda. E nós temos que saber suportar isso. Não escolher A, escolher B, para nós dizermos esse ou aquele. Não vale a pena. E outra coisa, ele vem se esforçando, e como a equipe. Ou todo mundo vai crescer, ou todo mundo então não vai crescer e nós vamos ter dificuldades. Mas pelo jogo de hoje, eu estou resultado horrível, mas estou satisfeito pelo que eu vi. Ok, gente, obrigado, Felipão. Obrigado por